Salve galerinhas, beleza? Sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e hoje eu estou trazendo aqui para você um bate-papo sobre tubos sonoros e cordas vibrantes, as famosas ondas estacionárias, beleza? Bom, isso aqui é um tema que muita gente me pede por aí, pra gente sempre montar um videozinho, né? Mostrando alguns macetes, alguns truquezinhos. Então é o que eu fiz aqui. Vamos lá, bem rapidinho, olha só que legal. Pessoal, o que é uma onda estacionária? Onda estacionária, a palavra estacionária lembra estacionar. Estacionar, você vai pensar assim, pô, parece então que é uma onda que tá tipo parada. Isso é uma onda estacionária. É como se você estivesse vendo uma onda paradinha, na dela, legal? É uma forma da onda existir através da vibração, por exemplo, de uma corda. Exemplo, corda de um violão. A corda de um violão, ela presa nas duas extremidades do violão, vibra, mas você não tem aquela sensação de que tem a onda se propagando, mas a corda está vibrando, gera onda, gera som e tudo mais, ok? Bom, essa vibração sempre vai dar um aspecto que nem esse que eu estou apresentando aqui, beleza? Esse aspecto aqui, ele é composto por alguns elementos que são importantes para que a gente saiba, para que a gente possa resolver algumas questões em provas. Por exemplo, esse ponto mais alto da vibração, a gente vai chamar ele de ventre. É isso aí, se você sabe um pouquinho da teoria, você está lembrando que esse nome ventre, ele é herança lá de interferência, legal? Bom, esses outros pontos onde a corda parece que não vibra, ok? Um ponto, por exemplo, onde a corda está presa lá nas extremidades, ou um ponto que de repente pode ter no meio da corda, mas que visualmente falando não está vibrando, é o que nós vamos chamar de nó, legal? O ventre, ele representa o ponto onde eu tenho máxima energia na vibração da onda. Já caiu isso no Enem. E o nó é o ponto onde eu tenho mínima energia de vibração dessa onda. Legal? Eu vou te ensinar um macete agora. Macete, M-A-M-A, sete com acento, sete. Macete. Então isso aqui é um macete para escrever a palavra macete. O macete que eu quero te mostrar é o seguinte. A partir de agora, você sempre que tiver que fazer uma questão de ondas estacionárias, você vai ver uma figura como essa, onde eu tenho aqui a visualização de umas coisas que me lembram, sei lá, pão de queijo, cebola, gomo, eu costumo chamar de gomo. Então eu estou vendo dois gomos, aqui um gomo. Então a partir de agora você vai visualizar uma onda estacionária a partir desse aspecto. Pegou uma questão, viu o desenho em uma prova ou leu uma questão onde ele fala sobre algo que sugere este desenho, você vai começar a pensar em ondas estacionárias, ok? Agora a parte mais legal é o seguinte, é importante que você saiba medir o lambda, o comprimento de onda, sabe? Lá daquela primeira parte das matérias da teoria de ondas, pois é importante que você saiba medir o comprimento de onda. Para medir o comprimento de onda, olha o que você vai fazer. Você lembra que um comprimento de onda seria isso que eu estou destacando? É a junção de dois pulsos, legal? Então, a partir de agora, sempre que você vê dois gomos, você vai dizer que você está diante de um lambda, ok? Um comprimento de onda. De forma geral, da maneira como eu sempre costumo dizer, olha, toda vez que você estiver diante de um gomo, você vai dizer então que você tem meia onda. Então, por exemplo, aqui eu tenho meio lambda, aqui eu tenho dois meios lambdas, ok? Dois meios lambdas é um lambda completo. Então você vai contar assim agora, se você parar para pensar, a nossa matéria acaba aqui. Por quê? Porque tudo que a gente precisa construir sobre frequência, sobre velocidade, sobre período, a gente pode tirar através dessa brincadeirinha de medir a partir do gomo o comprimento de onda, o lambda sobre 2. Agora vem aqui comigo, por exemplo. O que acontece? Existem formas da onda estacionária vibrar ou em cordas ou em tubos que são abertos dos dois lados, que você precisa bater o olho na figura vibracional e falar, essa aqui é a tal onda, é o tal harmônico. Então, sempre que você vê um gomo de vibração em uma corda, você vai dizer que você está diante do primeiro harmônico, também chamado de harmônico fundamental. É só um nome para o modo vibracional da onda, tá bom? Se for um tubo, imagina um cano, tipo um canudo ou um cano que tem em cima da sua casa de uma obra, aí de repente passa um vento e faz aqueles barulhos, né, mó legais.
Esses barulhos que eles fazem é por conta da corrente de ar que está passando aqui por dentro. Se uma corrente de ar, por exemplo, passar formando, né, se nós pudéssemos ver, né, que ver uma corrente de ar é meio complicado. Então, se nós pudéssemos ver uma corrente de ar mais ou menos com esse aspecto que eu estou desenhando, repara que é duas metades de gomo, ó, meio gomo e meio gomo, dois meios gomos, um gomo completo, ok? Se você vê um gomo de ar, você vai dizer que você está diante do primeiro harmônico. Cara, então contar os harmônicos é só você ver quantos gomos tem. Por exemplo, se você tocar uma corda e essa corda fizer o aspecto de vibração que lembra dois gomos, isso aqui você vai chamar de segundo harmônico. Se você soprar um tubo e esse tubo fizer a oscilação que também lembra o aspecto visual de dois gomos, ó, um gomo completo e duas metadinhas. Você vai dizer então que você está diante do segundo harmônico. De forma geral, as questões cobram da gente o conhecimento de qual é a frequência de acordo com o número do harmônico. Para isso, a gente tem uma relação matemática. A gente costuma dizer que para tubos abertos e cordas vibrantes, a frequência depende do número do harmônico, aí você vai ter que ver a figura ou desenhar para você entender o número do harmônico, depende da velocidade e duas vezes o tamanho do tubo ou da corda. Esse L representa o comprimento do tubo ou o comprimento da corda. É assim, então, que a gente vai medir a frequência de uma onda estacionária. Legal, né? Agora, se for um tubo fechado. Tubo fechado é aquele que tem um lado aberto para o ar entrar e não tem um lado para o ar sair. Então, o ar meio que entra e sai pelo mesmo lugar. Exemplo, sabe quando você pega a garrafinha de água e começa a encher de água embaixo da torneira? Aí faz aquele barulhinho? Pois é, esse barulhinho da garrafa enchendo é um exemplo de um tubo fechado emitindo um som. Não da maneira adequada como a gente espera, mas emite som. Então eu quero que você faça esse comparativo, tá bom? Então um tubo ele é aberto de um lado e fechado do outro, ele vai receber o nome de tubo fechado, ok? Os tubos fechados, eles têm uma leve diferença em comparação aos tubos abertos e cordas vibrantes. Qual que é a diferença? Sempre que a gente está mencionando alguma coisa que tem a ver com tubos fechados, a primeira coisa que você tem que lembrar é o número de harmônicos sempre é um número ímpar. Ou seja, você sempre vai ter aspectos visuais, eu já vou te explicar qual é, que lembram harmônicos ímpares, gomos ímpares. O truque aqui agora é que para tubos fechados você não conta mais os gomos, você conta os harmônicos pelos meios gomos. Como assim? Metade de gomo. Então presta atenção. Essa aqui é a figura que representa o primeiro harmônico para um tubo fechado. Observa que eu estou desenhando algo que lembra metade de um gomo. Um meio gomo, primeiro harmônico. Isso aqui é a figura que representa o terceiro harmônico. Repara que eu estou desenhando, olha só que legal, meio gomo, mais duas metades de gomo. Metade, outra metade, outra metade. Três metades de gomo. Isso é o terceiro harmônico, tá bom? Sempre será assim. Sempre teremos números ímpares de metades de gomo. 5, 7, 9 e assim por diante, tá bom? Bom, para trabalhar com tubos fechados, eu quero então que você visualize uma forma diferente. A frequência de uma onda em um tubo fechado depende do número do harmônico, da velocidade de propagação da onda e 4 vezes o comprimento do próprio tubo. A grande diferença visual, a grande diferença matemática entre a primeira equação e a segunda é justamente a presença desse 4. Né? Para tubos abertos e cordas vibrantes é 2L na parte de baixo. Para tubos fechados, eu tenho então 4L nessa parte de baixo. Ô galera, espero que você tenha curtido aí o nosso vídeo. Claro, dá o seu joinha, compartilha com os colegas e vamos junto. Valeu!